Irmãos, essa mensagem que o Espírito Santo me revelou foi novamente através de um sonho. No último, um sábado, antes desse, no penúltimo sábado, eu saí daqui e eu falei assim: Senhor Jesus, fala comigo aquilo que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja. E aí eu tive um sonho. E esse sonho, pessoal, eu chegava numa farmácia para comprar um medicamento. E eu queria pagar aquele medicamento com a minha aliança. Eu queria trocar. E aí eu falei para a moça: eu quero pagar esse medicamento com a minha aliança. Ela falou: tá bom. Porém, vai demorar 50 minutos, 1 hora, porque a sua aliança ela tem que ser avaliada para saber quanto custa para pagar o medicamento. Aí eu falei assim: então deixa. Toma aqui que eu vou pagar no meu cartão de crédito. E passei o cartão e paguei. E daí eu acordei. E daí o Espírito Santo falou comigo a mensagem. Pessoal, a nossa aliança com Deus, ela tem preço? Ela tem valor? Não. Naquele momento eu estava precisando de uma necessidade física. Eu precisava daquele medicamento. Porém eu estava querendo trocar a minha aliança por aquele medicamento. No sonho eu represento como eu também represento a igreja. Eu não sei qual é o medicamento que você está precisando. Eu não sei se é um medicamento para o seu corpo físico, para a sua alma, para a sua família. Mas uma coisa eu digo: não troque a aliança que você tem com Deus pelo medicamento. Porque a aliança que nós temos com Deus, pessoal, não tem preço. E naquele momento eu queria trocar aquela aliança e eu tinha um crédito. Usa o crédito que você tem com Deus. Coloca o seu joelho no chão, faz prova dele. Faz prova, porque nada nesse mundo, pessoal, nada substitui a nossa aliança. Não tem valor. Amém? E daí Deus falou comigo: eu quero que você leve a mensagem para a minha igreja sobre Esaú e Jacó. Amém? Pessoal, Gênesis 25 diz assim: Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, portanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Isaac, pessoal, era filho de Abraão. Então Isaac, ele era casado e ele tinha um sonho de ser pai, porém a sua esposa ela era estéril. Então Isaac orou e Deus ouviu a sua oração. E Rebeca, ela engravidou. E ela engravidou de gêmeos, pessoal. E durante a gravidez havia algo estranho dentro da barriga dela, uma luta. E ela foi perguntar para o Senhor: Senhor, o que está acontecendo? O Senhor falou para ela que ela teria 2 filhos e que haveriam 2 nações diferentes e que o maior serviria o menor. E aí diz assim a palavra de Deus: cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo e de todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso chamou seu nome Jacó. E cresceram os meninos. E Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Amava Isaque e Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. Então Rebeca concebeu e tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú era o seu primogênito
e Jacó não. Amém? Eles eram netos de Abraão. Gênesis 25, 29. E Jacó cozeram um guisado. E veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Pessoal, naquela época, o que é a primogenitura? Naquela época, o filho mais velho, ele herdava a bênção do pai. Então, quando o pai morresse, quem assumia toda a responsabilidade da casa era o filho mais velho. Então, isso era o que? A primogenitura. Ele receberia uma porção a mais do seu pai. E naquele momento, pessoal, quando Esaú ele estava voltando do campo, o que a palavra de Deus diz? Que ele estava cansado. E Jacó estava ali preparando o quê? Um cozido, um prato de lentilha. E ele cansado, ele pediu. E Jacó, naquele momento, foi astuto e exigiu o quê? Um pagamento. Você quer? Eu te dou, mas jura, vende-me o teu direito de primogenitura. E Esaú, ele não pensou com a razão. Naquele momento ele se deixou levar pela emoção, pela fome, pelo cansaço. Aí o que ele falou? Do que me adianta o meu direito de primogenitura agora? E na hora ele falou: não, eu vendo. Ele falou: jura? Ele jurou. E ele vendeu o direito de primogênito. Aí a palavra de Deus diz que ele comeu, bebeu, se levantou e foi embora. Quer dizer, ele trocou o direito dele por um prato de lentilhas. Agora vamos trazer um pouquinho para nós. O que nós temos trocado? O direito de primogenitura. A herança que Deus tem nos dado. É o quê? É a nossa comunhão com Deus, pessoal. É a nossa vida com Deus. Naquele momento, Esaú, ele não esperou pela provisão do Senhor. Ele quis agir o quê? Com a força do braço. Ele olhou pelo cansaço. Ele usou o quê? O sentimento da carne. Muitas das vezes, nós temos trocado aquilo que Deus tem nos dado por não saber esperar o tempo de Deus. Nós temos trocado aquilo que Deus prometeu por um prato de lentilhas, pessoal. No ímpeto ali do cansaço, da fome, ele não teve autocontrole, ele não teve domínio suficiente para dizer o que? Não. Ele olhou uma necessidade momentânea. Qual que é a sua necessidade? O inimigo sabe qual é a sua necessidade. Então, pessoal, muitas das vezes, nós não sabemos esperar o tempo do Senhor, pessoal. E outra, Jacó obrigou ele? Não. Foi por livre, espontânea escolha. Você quer? Tá aqui. Mas eu quero um pagamento. Ele nem pensou. Ele não pensou nas consequências que viriam. Porque a palavra de Deus diz, porque Jacó não foi certo, mas mesmo Jacó fazendo isso, Deus abençoou Jacó, porque foi através de Jacó que vieram as 12 tribos de Israel, e foi através de Judá que veio o Salvador do mundo, que é o Senhor Jesus. Amém? Pessoal, muitos de nós hoje somos impacientes, acabamos trocando aquilo que Deus tem nos dado. Por quê? Por não saber esperar.
A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Pessoal, quando eu troco, eu impeço de Deus o quê? Me dá a sabedoria, o conhecimento dele. Lá em Provérbios diz: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência, alcançará a tua voz. Se como prata buscares e como tesouro escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Pessoal, eu já falei aqui uma vez, se chegar uma pessoa aqui e falar assim, ó, naquele terreno ali tem uma caixa de tesouro, joias, prata, ouro. Não dá 5 minutos. Tem trator, aquela pá carregadeira, vai virar uma confusão, porque a pessoa vai querer o tesouro que está ali. Olha o nosso tesouro. Olha a palavra de Deus, pessoal. Tudo que você precisa está aqui. A palavra de Deus é o nosso manual. Mas Jordana, como? Está sem falta? Peça sabedoria a Deus. Quer conhecimento? Peça ao Senhor. Ele vai te dar, pessoal. Pessoal, não troque aquilo que o Senhor tem reservado para você. Filho, filha, o Senhor tem reservado o melhor para você. Mas nós, muitas das vezes, estamos trocando, pessoal, por algo momentâneo, por algo carnal, pessoal, por 5 minutos de prazer. Não troque. Põe seu joelho no chão, peça a Deus, meu Deus, me abençoa, meu Deus, me dá a tua sabedoria, confia no Senhor, o mais Ele fará. É isso que diz a palavra de Deus. Pessoal, toda ação tem uma reação. Esaú, ele trocou o direito de primogenitura, amém? Porém, a palavra de Deus diz que Isaac, seu pai, ele já estava velho e ele já não enxergava mais. Os seus olhos já estavam escuros. Então, o que ele fez? Ele chamou o seu filho Esaú, primogênito, e falou assim para ele: filho meu, vai, pega as tuas armas, porque ele era caçador, e faz uma comida bem saborosa para o teu pai. Traga a mim, porque eu quero comer. A minha alma vai te abençoar, porque eu não sei o dia da minha morte. Ele já queria transferir o direito de primogênito para Esaú. Amém? Só que o que aconteceu? A sua mãe Rebeca ouviu quando Isaac chamou e deu essa ordem para Esaú. Então diz assim, ó: Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: traze-me caça, faça um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Então ela falou: Jacó, faz o que eu estou te mandando, porque o seu pai mandou Esaú ir para o campo caçar para abençoar ele. E o que ela mandou Jacó fazer? Vai agora ao rebanho, traz-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para o teu pai, como ele gosta. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe:
Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Porventura me apalpará o meu pai, e eu serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. Disse sua mãe: filho meu, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedeça a minha voz. Vai e trai-me. E foi, tomou e trouxe a sua mãe. A sua mãe fez o guisado saboroso como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca o vestido de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa. Vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles do cabrito cobriu suas mãos e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó. Então o que Rebeca fez? Jacó vai lá no rebanho, pega 2 cabritos. Ela preparou uma comida saborosa, que Isaac gostava, e falou assim: você vai se passar por Esaú. Ele falou: mãe, mas eu sou liso. Ela falou: não tem problema, sobre mim cai a maldição. Cobriu o braço dele com a pele e o pescoço dele. Deu pão, a comida e falou: vai lá, vai diante do teu pai. E Jacó foi, pessoal. E foi ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, quem és tu, meu filho? Jacó disse ao seu pai: eu sou Esaú, o teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da caça, para que a tua alma me abençoe. Ele se passou por Esaú. Mas Isaac questionou, falou: mas quem és tu? Ele falou assim: sou eu, teu primogênito. Eu sou Esaú. Aí ele falou assim: mas como tão rápido? O texto continua dizendo: mas como tão rápido você conseguiu? Ele falou: o Senhor foi na minha frente e me abençoou. Só que Isaac, ele já não estava enxergando. E aí ele falou assim: vem mais perto. Por quê? Para que eu te toque. Aí ele tocou nos braços de Jacó e falou assim: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E ele perguntou novamente: és mesmo o meu filho Esaú? E Jacó disse: eu sou. Isaac comeu, e o que Isaac fez? Abençoou a Jacó. Todas as bênçãos. Que bênçãos são essas? As bênçãos abraâmicas, pessoal. De Abraão para Isaac, de Isaac para Jacó. Então, naquele momento, Jacó foi abençoado. Pode passar. Aí, pessoal, o que aconteceu? Que ele acabou de abençoar Jacó. Quem que chega com a comida? Com a caça, Esaú. Esaú chegou e falou: pai, trouxe a comida, levanta-te, come, que a tua alma me abençoe. A palavra de Deus diz que Isaac estremeceu e falou: mas quem é esse que acabou de sair daqui e eu abençoei e ele será bendito? Pessoal, diz assim: Esaú, ouvindo as palavras do seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse o seu pai: abençoe também a mim, meu pai. Quer dizer, todas as bênçãos da família, Isaac tinha passado para Jacó. Esaú ficou desesperado naquele momento, pessoal. Ele falou: nenhuma bênção, meu pai. Mas nenhuma bênção o Senhor tem reservado para mim? E Jacó havia recebido toda a bênção, pessoal. E o texto diz que Esaú se revoltou tanto e prometeu matar quem? A Jacó. Mas já era tarde demais. Ele havia perdido a bênção, o direito de primogênito. Pessoal, cuidado. Cuidado, pessoal, para sair da posição que Deus te chamou. Não foi o homem, foi Deus, pessoal. Não troque o seu direito de filho, o seu direito de filha, pessoal. Depois desta
mensagem, nós devemos ter confiança e ser sóbrios em tudo, pois Satanás nos ronda como leão, querendo nos tragar. Às vezes as artimanhas dele vão de encontro com a nossa fome, a fome da nossa alma, o mundo, uma amizade, uma carência, um relacionamento, um emprego, algo que você quer. É a sua fome, é a fome da sua carne, é a fome da sua alma. Cuidado, pessoal, cuidado para não trocar o melhor de Deus que Ele tem preparado para você por um prato de lentilhas. Cuidado, eu coloquei alguns versículos ali, em Provérbios. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribas no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme o Senhor e aparte do mal. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bradando como leão, buscando em quem possa tragar. Vigiai e orai, para que não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esaú agiu que momento? Quando ele trocou o direito dele? Na carne. O Senhor Jesus já nos alerta, o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Ela é fraca. Então ele diz, vigiai. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. O que é sujeitar? Obedecer, pessoal. Sujeita a palavra de Deus, resiste. Você não vai entrar em tentação, o diabo vai fugir de vós. Não deixa uma necessidade momentânea, pessoal, roubar aquilo que Deus preparou para você. Não deixa. Isso também nos lembra um pouquinho do povo hebreu, porque o povo era primogênito de Deus e eles trocaram. Quem só entrou na terra prometida? Josué e Caleb, pessoal. Desprezar a presença de Deus é algo que entristece a Deus, nos afasta cada vez mais dele. O apóstolo Paulo diz que devemos buscar as coisas que são de cima, pessoal. Devemos pensar nas coisas que são do alto. Olha o que diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pessoal, a gente aqui não está pregando pobreza, pelo contrário, você tem que sim trabalhar, ter seu carro, sua casa, um casamento abençoado, filhos, prosperidade, mas em quem você tem pensado? Faz uma autoanálise. Você passa 24 horas do seu dia, o que você tem buscado, almejado? O apóstolo Paulo fala, pensa nas coisas do alto. E o que é as coisas do alto? É a nossa salvação. A gente acha, você ficou sabendo, fulano morreu, Beltrano morreu. A gente acha que isso nunca vai acontecer com a gente. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora, pessoal. Nós temos que estar preparado. Nós não sabemos, pessoal. Então, vamos pensar nas coisas que são do quê? Do alto. Esaú, ele não tinha noção do que ele trocou. Ele trocou algo eterno. Ele trocou algo especial. Ele trocou algo do altar. Ele trocou a presença de Deus. Ele trocou a salvação da alma dele. Nós temos trocado, pessoal. Isso pode acontecer conosco? Pode. Pode acontecer, porque às vezes nós deixamos o desejo da carne falar mais alto. Pode, pessoal. Ninguém é perfeito. O único que foi perfeito foi quem? Foi o Senhor Jesus. Mas não troca, porque não existe prazer e nada nessa vida terrena maior do que aquilo que Deus tem preparado para nós. Esaú
ele pagou um alto preço pela sua carnalidade. E para ele não deu tempo. Porque quando o pai o abençoou, não sobrou nenhuma bênção para ele. Mas olha o que diz em Hebreus, olha que interessante. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Pessoal, ele chorou, ele bradou, mas não houve arrependimento sincero da parte dele, pessoal. Não houve. Não houve. Pessoal, quando Esaú acabou, Isaac falou para ele: olha, meu filho, não tenho mais bênção para você. Ele prometeu matar quem? Jacó. E isso chegou ao conhecimento da sua mãe Rebeca. Rebeca, porém, chamou Jacó e falou assim: você vai para a casa do seu tio. O irmão dela se chamava Labão. E mandou ele para a terra que se chama Padã Arã. Terra essa, lembra quando o anjo apareceu para Abraão e disse: sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, para o lugar que eu te mandarei? É exatamente essa terra, é a terra de Padã Arã. Então Rebeca falou: você vai para a casa do seu tio, para essa terra. E Jacó obedeceu o Senhor e foi. Por quê? Porque, pessoal, Jacó não foi certo. Jacó, o nome Jacó significa trapaceiro. Ele usurpou o lugar de Esaú. Ele não foi correto. Mas nós vamos ver que Jacó houve o quê? Um arrependimento sincero da parte dele. Diferente de Esaú, pessoal. Diferente de Esaú. A vida de Jacó, ela foi marcada por encontros com Deus. E cada encontro que Jacó tinha com Deus, podemos dizer assim, ele se elevava ao nível espiritual. Amém? Antes dele chegar na casa do seu tio Labão, o primeiro encontro que Jacó teve com Deus foi em Betel. A primeira vez que Deus falou com Jacó foi quando ele fugia da casa, depois de ter enganado seu pai e roubado a bênção do seu irmão. Jacó adormeceu em Betel e viu um anjo subindo e descendo numa escada que chegava aos céus. Ali Deus lhe apareceu e prometeu cuidar dele e trazê-lo de volta à sua terra natal. Em Gênesis diz assim, então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro e a pôs por coluna, derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. Nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Naquele momento, Jacó fez um voto com Deus. O Senhor apareceu para ele. Então ali ele iniciou uma caminhada, prometendo ser fiel a Deus. E Deus prometeu abençoar ele. E foi Jacó para a casa do seu tio, Padã Arã, lá onde Labão morava. Chegando lá, pessoal, quando Jacó já se depara no poço, vem uma moça muito bonita. E ele se encanta por ela. E era a filha de Labão, Raquel. E Jacó gostou de Raquel. E ele fez um acordo com o tio dele. Eu vou trabalhar 7 anos para me casar com Raquel. O tio dele falou, tá bom. Jacó trabalhou 7 anos. Quando ele foi casar, no dia do seu casamento, Labão enganou ele. Deu Lia, a sua filha mais velha,
no lugar de Raquel. Ele trabalhou mais 7 anos para casar com Raquel. Aí eu te pergunto, lá atrás, ele enganou o pai e o irmão dele. Lá na frente, ele foi enganado. Pessoal, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Ah, mas eu plantei quando eu não conhecia a palavra. Jacó plantou também. Deus vai te dar graça para superar, mas você vai ter que passar. Aquilo que você planta, você vai colher, pessoal. E Jacó colheu tudo aquilo que ele plantou. Amém? Aí ele trabalhou mais 7 anos e casou com Raquel. A segunda vez que a palavra de Deus diz que Deus apareceu para Jacó foi quando Deus ordenou que ele voltasse para a terra dele. Ele viveu 20 anos em Padã Arã, uma terra idólatra, uma terra que Deus mandou Abraão sair de lá, uma terra que Abraão fez o mordomo dele, o servo dele, Eliezer, jurar que não deixaria Isaac para lá, para pegar as filhas de lá e se casar. Mas fez o quê? Fez Eliezer ir lá, e Eliezer foi e trouxe Rebeca para ele. É uma terra pagã. Quando nós desobedecemos, ó para onde a gente vai? Padã Arã, pessoal. E a Bíblia diz que, tendo estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos servir por tuas 2 filhas e 6 anos pelo teu rebanho, e o meu salário tem mudado 10 vezes. O que aconteceu? Jacó, ele não avisou Labão que ele ia embora, ele fugiu. Naquele momento ele teve uma atitude covarde, ele fugiu. Ele pegou os filhos, a esposa, o rebanho e fugiu. Só que quem foi atrás dele? Labão. Labão foi atrás dele para impedir. Mas o Senhor fez uma visitinha para Labão. Por quê? Porque o Senhor havia prometido abençoar Jacó, a cuidar dele. Então o Senhor apareceu para Labão. E aqui em Gênesis 31 diz: Jacó disse para Labão: se o Deus do meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não fora comigo, por certo me despediria agora vazio, sem nada. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Então Deus repreendeu Labão pelo que ele ia fazer. Então ele deixou Jacó seguir. Jacó seguiu. Mas ainda Jacó seguiu com um caráter duvidoso. Pessoal, Jacó estava com medo de encontrar o seu irmão. E o que ele fez? Ele dividiu a família dele em 2 bandos. A palavra de Deus fala. Passou uma, e aí o que ele falou? Bom, se Esaú, meu irmão, vir todo revoltado com ódio e matar, pelo menos vai prosseguir a outra parte. Porém, pessoal, ele ficou sozinho. Quando ele despediu a família dele, Jacó ficou sozinho. E a palavra de Deus diz assim, ó: passou a família à frente e passou uma noite sozinho. Nesta noite, ele lutou com um homem, que na verdade era um anjo de Deus. O homem deslocou a sua coxa, mas Jacó não largou e exigiu uma bênção. E disse-lhe: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamará mais Jacó, mas Israel, pois com o príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Pessoal, quando Isaac perguntou para ele: és mesmo o meu filho Esaú? O que ele falou? Eu sou. Eu sou. Quando o anjo apareceu e perguntou para ele: qual é o teu nome? O que ele falou? Jacó. Foi ali, pessoal. Foi no Val de Jaboque
que houve o processo de santificação na vida de Jacó. A Bíblia diz que Jacó chamou aquele lugar de Peniel. Peniel quer dizer o quê? A face de Deus. Ele lutou com o próprio Deus, pessoal. Ele lutou ali com o próprio Deus. E a palavra de Deus diz que sem santidade é impossível agradar a Deus. Diz assim, lá em Hebreus 12, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pessoal, Jacó era um antes e foi um depois do Val de Jaboque. A palavra de Deus em Isaías diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Jacó, Deus chamou. Israel, Deus escolheu. Quem nós temos sido? Esaú, Jacó ou Israel? Para Jacó deu tempo. Deus mudou o nome dele. Deus mudou. Sabe o que significa, pessoal, o nome Israel? Homem que luta com Deus. Homem que vê a Deus. Quando nós agimos como Jacó, nós temos encontro com Labão. Nós vamos lá para a terra de Padã Arã, uma terra idólatra. Agora, quando nós abandonamos o nosso erro, reconhecemos que somos pecadores falhos, nós teremos um encontro face a face com nosso Deus. E Ele muda o nosso nome, Ele muda a nossa história. A história de Jacó foi uma. Quando amanheceu, Jacó era um homem completamente diferente, pessoal. Eu, você, nós entramos aqui hoje, ou como Esaú, ou como Jacó. Mas não vamos sair daqui como Jacó, muito menos como Esaú. Vamos sair daqui como Israel, pessoal. Pessoal, Deus está nos dando a oportunidade nessa noite. Lute com Deus nessa noite. Vamos fazer do nosso cantinho o Val de Jaboque, pessoal. Faça aí no seu canto. Não deixe o anjo subir sem te abençoar essa noite. Não vá embora para a tua casa sem receber, sem ter um encontro com Deus face a face. Pessoal, nessa noite, Deus quer mudar a nossa identidade. Quando Ele muda o nome, Ele muda a identidade. Vamos ter isso dentro de nós, mas isso não depende de mim, não depende de você. Esaú chorou, me desculpa, lágrimas de crocodilo, porque Deus não atendeu. Com lágrimas Deus não atendeu. Você pode chorar, mas seja sincero, esteja aos pés. Lembra Maria? Maria estava aos pés do Senhor. Lutas, eu não estou falando para você que você não vai passar lutas, dificuldade, muito pelo contrário. Parece que quanto mais a gente segura o anjo e fala, você não vai embora enquanto eu me abençoar, mais luta vem, mais provação vem, mas confia no Senhor. Ele sabe de tudo que você precisa, Ele sabe de tudo que eu preciso, pessoal. Não desista. Eu tenho certeza que depois de hoje haverá um antes e um depois nas nossas vidas. Amém? Eu creio. Não vamos trocar a nossa aliança com Deus, porque ela é muito valiosa. Amém? Deus abençoe. Tudo começou com um sonho, lembra? E o sonho era, ela estava querendo suprir uma necessidade física dela. E ela estava trocando aquilo por o quê? Pela aliança dela. Só que ela tinha crédito. Ela tinha crédito. Então começa a prestar atenção nisso. Quando eu olho para essa situação, a primeira coisa que Deus me trouxe à tona foi acerca da vida de Ezequias. Ezequias adoeceu. E a Bíblia diz que era uma doença para a morte.
Deus manda o teu profeta, Sudecaia, Ridecou, Manai decantas. E o profeta chega nele e fala assim, ó, põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Deu esse recado, virou as costas e foi embora. A Bíblia diz que Ezequias virou para a parede, irmãos, e chorou. Quando ele chorou, Deus viu as lágrimas dele e falou, volta lá e fala para ele que eu vou estar acrescentando mais 15 anos. Só que enquanto ele chorava, ele fez uma oração. E a oração que ele fez foi a seguinte: Senhor, lembra-te do quando eu fiz aquilo que era reto diante dos seus. Então veja que Ezequias tinha crédito com Deus. Não basta apenas só não querer trocar aliança. Precisa ter crédito com Deus. Todas as vezes que nós agimos como é reto diante de Deus, saiba que nós acumulamos crédito nos céus. E você sabe o que Deus estava mostrando para ela em sonho? Ei, filha, tu tens aliança comigo e tu tens crédito comigo. E quando nós somos submetidos a uma situação dessa, irmãos, a uma necessidade que nós temos, quando nós somos submetidos a uma condição dessa maneira, nós temos que usar o quê? O nosso crédito. Você quer exemplos disso? Olha Abraão. Abraão era estéril, a esposa dele. A Bíblia diz que ele fez o quê? Ele orou a Deus, ele buscou no Senhor, Deus prometeu. Só que chegou um tempo que ele quis trocar a aliança dele também. Quando ele se deitou com Agar. Isaac usou o crédito dele, a esposa dele era estéril. Ele clamou, Deus fez o que? Abriu a sua madre. Ei, irmãos, tu tem crédito com Deus. Sabe aquela área que tu tem dificuldade? Sabe aquela área que você está com um problema? Você fala, meu Deus, como é que eu vou resolver isso aqui? Deus está dizendo, usa o crédito que tu tens. E como é que eu uso o crédito, irmãos, que eu tenho com Deus? É fazer como Ezequias fez. Vai no teu quarto, derrama a tua lágrima, coloca a tua necessidade, porque tu tens crédito com Deus. Esquece disso. Eu aprendi essas 3 coisas nessa noite. Na minha caminhada cristã eu posso ser um Esaú da vida, que no momento da minha necessidade eu quebro a minha aliança com Deus. E é isso que Deus está dizendo. Ou eu posso ser um Jacó da vida, porque quando ele foge para o deserto, ele foi parar numa cidade, tu lembra ou não? Antes de chamar Betel, chamava Luz. Sabe o que significa isso ou não? Ele teve que ter um encontro com a palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua. Eles não precisavam ter dado jeitinho lá atrás. A mãe dele não precisava de jeitinho, porque quem tem crédito com Deus, irmãos, não dá jeitinho. Não dá jeitinho. O que aconteceu na vida de Jacó, irmãos, é porque Deus é fiel. Sudecaia, Ridecou, Manai decantas. Até quando nós somos infiéis? Ele recebeu a bênção da primogenitura. Deus permaneceu fiel à promessa dele, porque ele era fiel a Abraão, porque ele foi fiel a Isaac, e porque existia uma promessa. Para que dar jeitinho? Para que a Rebeca foi criar um jeitinho? Quanta gente dando jeitinho para querer tomar posse daquilo que Deus tem reserva? Se ele deu a palavra, ele é fiel e justo para cumprir. Se ele deu a palavra, a Bíblia diz que aonde a palavra dele é lançada, ela não volta, irmãos. Ah, como é que Deus vai fazer? Eu não sei. Ele é Deus. Faz sair água da rocha, para o sol e a lua. Só que quando ele parou o sol e a lua, todo mundo acha que ele parou o sol e a lua. Não, ele parou o sistema solar inteiro. Ele para a sombra, ele restringe o orvalho, ele abre a madre da estéreo, ele pega o homem do monturo e faz sentar sobre o piso. Eu não sei como ele faz, ninguém precisa dar jeitinho.
Quantas pessoas agindo como Jacó, que pode dobrar o teu joelho ali. Deus havia dado uma palavra para Rebeca, falou: ó, o mais novo vai reinar sobre o mais. Já tinha a palavra, já tinha dado, mas não, quiseram dar não, vou dar um jeito aqui para isso daqui vir acontecer nas nossas. Não dá jeito não, irmãos. Deixa Deus correr com o teu fluxo natural. Deixa Deus correr. Ele é fiel para cumprir. Por isso Deus permite agora Jacó ir para onde? Ir para o deserto. E aí ele vai ter um encontro com a palavra de Deus. Você sabe onde que ele teve um encontro com a palavra de Deus? Em Betel. Você sabe como chama Betel? Casa do Senhor, casa de oração. Foi lá ter um encontro lá com a palavra de Deus. Foi colher o que ele plantou. Porque o Espírito Santo veio convencer o homem do que é? Do pecado, da justiça e justiça é essa. Plantou, colheu. Mas quando Deus também quer resgatar-nos, Ele apareceu em sonhos. Falou: volta. E ele deu ouvido e foi. Só que é sempre assim, quando a gente toma o caminho em direção à promessa de Deus, se prepara, Labão vai se levantar, ele com todo mundo da renca dele. Só que quem pôs limites para Labão, você sabe quem foi? Foi Deus. Quando Labão foi para querer tocar, Deus falou: ô Labão, não. Assim Deus faz com o maligno. Ele põe limites no maligno. Ele diz: ó, até aqui. Daqui para cá, não. Porque esse foi o acordo entre Jacó e Labão. Puseram uma pedra, irmãos. E aquela pedra serviu como um marco. E o que a pedra simboliza? Lembra o que foi tarjado na pedra? Foi os mandados. Deus deu uma palavra. Está aqui, ó. Daqui para cá, não. Mas ele teve que colher. Quantos que dão jeitinho, depois vão colher coisas terríveis. Lá em Padã, ele teve que ir, mas depois também teve que fazer o caminho de volta. Aí ele teve um encontro com Deus, foi aonde? No Val de Já. Você sabe quem que passou também pelo Val de Jaboque? Davi, quando cometeu todas aquelas transgressões e iniquidades e começou a fugir de Absalão, você sabe onde Deus fez ele passar, irmãos? Lá no Val de Já, porque precisava passar por uma conversão. Ei Jacó, eu te chamei. Ei Israel, eu te remi. Você sabe que uma pessoa remida é aquela que é lavada no sangue do... É assim que nós somos santificados. Todos nós temos um Val de Jaboque. Todos nós, sem exceção. Você sabe como que Jacó lutou contra o anjo, irmãos? Ele não saiu lutando o MMA da vida, não. Ele grudou na perna dele, porque ele já tinha isso, Sudecaia, Rudecou, Manai, Decantas, na natureza dele. Ele já saiu do ventre da mãe dele agarrado no pé, ele grudou na perna do anjo. Ele falou: não solto. A Bíblia diz que o anjo, irmãos, tocou na coxa dele. E o que seria? Estudando um pouquinho disso, isso é um nervo ciático. Quem já teve um problema de nervo ciático, irmãos, pensa numa dor terrível, que trava a pessoa. E mesmo diante de uma dor terrível, ele não soltou o anjo, enquanto o anjo não abençoasse ele. Ele não largou de Deus. Ele falou: não saio da tua presença, eu não te solto enquanto tu não ordenares a tua bênção sobre a minha vida. A Bíblia diz que ele lutou, irmãos, a noite inteira. Você sabe o que é a noite inteira? A noite é o período das lágrimas, é o período da dificuldade. Mas ele ficou ali o tempo todo. Só que quando amanheceu a alva, o anjo abençoou a vida. Porque a Bíblia diz: o choro pode durar mas a alegria vem no amanhã. Mas a alegria só vem, irmãos, para quem não larga, para quem não deixa, para
quem persevera diante da situação de dificuldade. E o mais bonito, irmãos, que o texto vai dizer lá quando ele teve um encontro com o anjo no Val de Jaboque, que ele viu Deus face a face e alcançou a salvação da tua alma. Por isso ele recebeu um novo nome. Esaú é aquele que vende a tua primogenitura e não se arrepende, não. Acha que fez certo, fazendo errado. Nunca teve aliança com Deus, essa é a verdade. Jacó é aquele que dá um jeitinho. Cuidado, né? Porque o fato de muitas vezes Deus ser fiel na nossa vida, isso não significa que nós estamos sendo fiéis, porque Ele não muda a tua natureza. Ele é fiel. Até quando nós somos infiéis, não esqueça, não tem preço a aliança com Deus. Não troca aliança com Deus. Use os créditos que Deus te deu e receba aquilo que o Senhor tem reservado, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus.